Morning, everybody. Bom dia a todos. Welcome once again to our series of interviews on calling. Bem-vindos novamente a esta série que nós estamos a falar sobre chamado. We're very excited about the one today. E nós estamos super empolgados para a que vamos fazer hoje. We have a couple who are very, very dear to us, Kieran and Glenda Mclean. Nós temos um casal que são muito preciosos para nós, o Kieran e a Glenda Mclean. They lead a church in Cape Town called 33 South. Eles lideram uma igreja em Cape Town que se chama 33 South, 33 Sul. And they were fundamental in at the beginning of our ministry here in Portugal and the leadership of the church. E este casal foi fundamental no princípio do nosso trabalho aqui com a Igreja à Ponte, logo no princípio. And they visited here in Portugal many times over many years. E visitaram aqui Portugal durante muito tempo, durante vários anos. In an apostolic role. No papel de apostólico. But more as friends who love us, love the church here, and who we grew to love very deeply. Mas mais ainda, nesse papel, mas mais ainda como amigos, uns amigos que nós aprendemos a amar e que amamos profundamente. And it's true to say that if it wasn't for them, we may not have stayed the course in the beginning. E também é verdade dizer que talvez se não fosse por este casal, nós não tínhamos ficado neste caminho. So God brings people into your lives along the journey who are absolutely key and absolutely critical, and we can say that Kieran and Glenda are those people, some of those people. E Deus traz pessoas no teu caminho que são uma chave em momentos críticos da tua vida. E nós podemos dizer que este casal, Kieran e Glenda, fizeram esse papel na nossa vida. So Kieran and Glenda, welcome. Portanto, Kieran e Glenda, bem-vindos. Yeah, it's good to be here. It's good to see the church, man. Good morning. Good morning. Bom dia, é bom estar aqui, é bom ver a igreja, bom dia. So, how are you guys doing? Então, como é que vocês estão? How's the church? Como está a igreja? What church? Que igreja? Yeah, the church is doing well. And the folks, obviously, with the lockdown, were struggling at the beginning, but now they're doing very well. A igreja está bem, mas com certeza com este tempo de confinamento foi difícil para alguns, mas agora estamos bem outra vez. And we've seen God do some amazing things with the guys with their work. Some of them had to take half salaries, but now work from home and now developing themselves, finding new things. And now they're flying, they're doing well. E temos visto que alguns foi difícil, porque alguns tiveram que tirar metade do salário, metade do ordenado e começar a trabalhar em casa, mas agora as coisas parece que estão a começar a mexer-se outra vez e as coisas estão a correr bem. So you guys have plenty of energy? Tem muita energia? Oh, yeah. You're very old, so leading a church, it must be pretty difficult at this stage. Eu sei que vocês são muito velhinhos. No, Kieran's very old. O Kieran é que é muito velhinho. Portanto, deve ser muito difícil liderar uma igreja nesta altura. No, jokes aside, well done. You guys have persisted for so many years, and it's just encouraging to see you staying the course. Não, agora piadas de lado. Vocês estão a fazer um trabalho fantástico, vocês têm liderado muito bem e têm ficado no caminho. But you've got to have energy if you're going to go plant a church at the age of 60 again. Yeah. Mas têm que ter energia se querem plantar uma igreja com a idade de 60 novamente. Well, it's a combination of energy and madness. Yeah. Ou será que é uma mistura de maluquice, de energia e maluquice? Well, Caleb said, "Give me my mountain," And he wasn't. Yeah, come on, baby. And he was 80, I think, or something. And I still think I've got another church plant in me. Oh, yeah. O Caleb disse, com 80 anos, dá-me a minha montanha. E o Kieran está a dizer, acho que ainda tenho faísca dentro de mim. Well done. Well, we know you've had a very interesting journey, and so we'd like to hear a bit about that today, and specifically related to how God called you and how that journey started and where it led you. Nós sabemos que vocês têm uma jornada muito interessante e por isso hoje queremos fazer essas perguntas. Como é que começou? Como é que Deus vos liderou?
e onde estão. So you guys were saved more or less when, in what year? Quando é que vocês aceitaram Jesus? Mais ou menos em que ano? I got saved when my daughter was born in 1985 and Kieran in 1987 when our son was born. Okay. Eu aceitei Jesus em 1985, quando a nossa filha nasceu, e o Kieran aceitou Jesus em 1987, quando o nosso filho nasceu. But you also got to remember that I never wanted to be born again. I was a staunch Irish Catholic, so I never wanted to get involved with these happy, clappy, Pentecostal, charismatic freaks. E para mim foi difícil, porque eu não queria nada a ver com isto. Eu era um católico irlandês, devocionado, e não queria nada estar envolvido com estas maluquices. Pentecostais. Pentecostais. Okay. God knew, sure. So how soon after that did you start to feel that God had something for you, something specific, that there was a role that he had you to play, there was a calling? Então, quanto tempo é que durou desde o momento que aceitaste Jesus até sentires que Deus estava-te a chamar, que Deus tinha algo especial para ti? Well, I think you got to realize that it did take a while. It didn't come immediately. And I came in kicking and screaming. So I was very, very cautious with these charismatic churches. But I knew God had saved me. Eu tenho que começar por dizer que não veio rapidamente, que não foi assim rápido e que não foi fácil, porque eu entrei nisto a gritar e a dar pontapés. Portanto, foi um tempo, foi um processo ainda até Deus falar comigo. And you got to remember that I was a very, very shy guy, never wanted leadership, and would always hide in the classroom. But when we got saved into the little church, we had 2 kids. And so the guys asked me and told me that I would be teaching children's church. And out of that's where I discovered leadership, and that's where I discovered the joy of preaching the gospel. That's where I learned how to preach. It was in children's church. E foi assim, eu era uma pessoa muito envergonhada, é difícil de acreditar, mas era uma pessoa muito envergonhada, eu não gostava nada de ter fama, eu não gostava de que alguém me notasse, eu na sala de aula escondia-me sempre. Mas vamos ver uma coisa, quando eu aceitei Jesus eu tinha 2 meninos pequeninos e quando entramos nesta igreja pequenina, o pastor disse-nos que eu tinha que ensinar a escola dominical e eu tinha que começar a ensinar aí e foi aí que Deus me começou a mostrar o que era liderar, o que era pregar e foi aí que eu aprendi. So you had to practically get busy to discover that God had something for you. Então praticamente tivestes que tornar-te usado e fazeres ocupado para que Deus te começar a mostrar o chamado. So we might get irritated when elders or leaders of the church ask us to do stuff, but actually they push us into places where we would not normally go. I mean, take Zacchaeus. Jesus invites himself to Zacchaeus' home. How rude of Jesus to do that. I mean, you get invited. You don't invite yourself. And yet that changed Zacchaeus' life forever. E realmente é isso que nós às vezes temos que entender, que os líderes às vezes chamam-nos para fazer coisas, para nos mostrar o que Deus está a fazer, para acordar esse chamado na nossa vida. E nós às vezes ficamos um bocado indignados. Olha Zacqueus, que ele ficou totalmente indignado, foi Jesus que o convidou para ir comer com ele. Como é que era possível que Jesus estava a convidá-lo para ele ir lá? Ele é que devia-se ter proporcionado a dizer, eu posso ir, mas foi Jesus que o chamou. Não é muito bem educado e às vezes não é nada confortável. Wow, that's interesting. É muito interessante. So gradually God started to reveal through you serving that he had more. Então gradualmente Jesus começou a mostrar, conforme tu ias servindo, que ele tinha mais e mais para ti. Yeah, and I think the big thing is you hang around people that inspire you. And in New Covenant circles, we had the Dudleys and the
Rob Rufus's, the Chris Venants, and they brought the scriptures alive, where in the Catholic Church I never had that. And all of a sudden I wanted to make the scriptures come alive and teach and preach and help people see those things. So yeah, it was a gradual process, but it's, you hang around with people that encourage and are inspiring. That's a big one. Ok, e então tu começas-te a rodear com pessoas que te inspiram, com pessoas que te ensinam, pessoas que te encorajam. E nos tempos, ao princípio, eu estava rodeado da NCMA, da equipa apostólica, que me encorajou, que fez com que as escrituras se tornassem vivas. Até lá elas não viviam, mas depois pessoas como o Rob Rufus e o Chris Venant e os Dudleys, que realmente acordaram essa vontade de eu querer aprender mais, de buscar a escritura e de saber mais. E isso é importante, rodear-te de pessoas que façam com que a escritura se torne viva e que se torne algo encorajador. And then we had Basson that came into the life of the church. And so Basson was an attorney, I was an architect, and we'd meet up for lunch in PE and we'd start dreaming about one day what's God doing, and out of that, and that discipling one-on-one, find someone to have coffee with, dinner with, that inspires, and out of that discipling came some of the most, it starts stirring in your heart the bigger things that God has for you. Yeah. So Basson and our lunches in those early days, and that was like, I don't know, 30 years ago. E então, uma coisa importante, que talvez há 30 anos atrás, o Basson juntou-se à nossa igreja. O Basson era advogado, eu era arquiteto. Nós juntávamos-nos à hora do almoço e conversávamos sobre estas coisas e começamos a sonhar do que é que Deus ia fazer connosco. E esses momentos foram super, super importantes na nossa vida. Portanto, esta coisa de discipular um a um, de encorajar um a um, de falar, de sonhar, de levantar um ao outro, isso foi super importante na nossa vida, foi mesmo fundamental e uma chave no princípio. Would you say then, and I think this is an important point, that you had leaders who pulled you along, but you also pushed, you also made the effort to because you had a desire to go further? Então, praticamente o que me estás a dizer é que sim, tinhas líderes que te convidaram, que te puxaram e que te agarraram em ti, mas tu também tiveste que ter esse desejo de ir, tu também começaste a puxar, tu também começaste a procurar e a ir mais longe. Yes, absolutely. Yeah, for sure. You've got to, I mean, as Paul says, you know, to live as Christ. And that the local church that God has placed you in, the leaders around you, get involved, serve, take ownership, push yourself into all sorts of things, and desire leadership, man. No matter what it is, desire it. It's a massive, massive privilege, man. And but you've got to actually do it and make it happen for yourself as well. You know, it's not. Sim, Paulo realmente disse: para viver é Cristo e para morrer é ganho. Portanto, sim, tenta fazer tudo essas coisas, tenta viver aquilo que Deus tem para ti. Puxa, vai, encoraja, e isso é vida, é empolgante. Yeah. And with children's church, I did children's church, I think, for 6 years. And after the first year, I wanted to give it up. I hated it. But yet I did it for 6 years. And it was the founding, grounding of everything, to stand up in front and teach and preach and people and not be intimidated. Yeah, it was absolutely critical to me. E uma coisa que foi totalmente fundamental para mim, mesmo muito importante, foi eu trabalhar com as crianças e dar aulas na escola dominical. Aquilo era, depois de um ano, eu estive lá 6 anos, mas depois de um ano eu já estava farta, eu não queria fazer aquilo mais. Mas eu acredito que aqueles 6 anos que eu fiz, que fui fiel e que me dediquei, foi fundamental. Foi a minha plataforma, foi a minha fundação. Portanto, foi fundamental para mim servir. So once you were in this process of getting busy, serving,
trying to do whatever you could in whatever way because of your love for God, basically. How did the call become more specific? Did it take a long time? Depois, então, deste tempo todo de servir-se e tudo, depois quanto tempo, demorou muito tempo para tu entenderes mesmo qual era o chamado que ele tinha para ti? I think the call, and for me the call was obviously to go and plant a church eventually, but the pastor we had, Sid, he gave me opportunities to preach, and so that was a big nervous one for me, but he opened doors. Leaders open those doors for guys, and the more you get involved, the more this thing starts stirring in your heart. Ok, eu sabia que Deus me tinha chamado, eu sabia que eu ia plantar uma igreja, mas logo ao princípio o pastor começou-me a entusiasmar para eu pregar e começou-me a usar para eu pregar na igreja, e isso começou também a acordar algo dentro de mim, e eu comecei logo a servir e a estar disponível para fazer aquilo que estava nas minhas mãos naquele momento. Sorry, Glenda. We were also then asked to lead a home group. And then out of that, we led marriage courses for a few years, and then we're brought onto eldership. So that happened over about a 3-year period. Ok, então talvez durante 3 anos nós depois também fomos convidados a liderar um grupo de Gênesis e depois começamos também a pregar na igreja e depois em 3 anos e cursos de casamento. E cursos de casamento, sim, começamos a fazer cursos de casamento e depois fomos convidados para ser parte da equipa pastoral da igreja. Isso durou mais ou menos 3 anos. So would you say that thing to plant a church was a lightning bolt moment that happened at one particular moment, or was it part of this gradual process that there was an awakening and a desire birthed in you during those years? Então tu falaste sobre saberes que tinhas que ir plantar uma igreja, que era esse o teu chamado. Isso foi quase como um relâmpago que aconteceu assim, ou foi gradual? Que conforme as coisas iam acontecendo, tu começaste a ver gradualmente que Deus estava a chamar a plantar uma igreja? So for me, it was, I thought, no, when our children have finished school and have grown up, because our children were little. And I thought, no, in 20 years' time, then we'll plant a church. But then we went to a NCMI conference, and it was a lightning bolt. I just knew God had done something, and there was, no, we've got to do it now. I mean, okay, sorry, foi assim, eu ao princípio pensava, sim, nós temos este chamado, mas só daqui a 20 anos, quando os meus filhos já tiverem acabado a escola, etc, já os meninos já não são pequeninos, mas depois nós fomos a uma conferência do NCMI e aí foi mesmo um relâmpago, foi Deus falou connosco naquele momento e disse, é agora. So the amazing thing is Glenda gets the lightning bolt. So it's like, I mean, as if she's going to leave and go and plant churches. And for me, when she had it, it was the revelation. But God builds it up prophetically. He gives you prophecies over time. And he's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And he's the God of Jacob. Jacob he wrestles with you. He contends for the call upon your life. And he will not let you go. Yeah. Okay. E então foi interessante porque foi a Glenda que teve o relâmpago e eu fiquei muito interessado com isso. Ela vai se levantar e vai plantar uma igreja, mas não, Deus fala contigo. Deus é o Deus de Abraão, a Jacó e Isaac. E ele tem esse chamado para ti, assim como Jacó luta contigo, Jacó luta com Deus e faz com que esse teu chamado se torne realidade. Yeah, so when God confirmed it for Glenda, it was that lightning bolt for me as well. Yes, we're both on the ship together. Então, quando Deus revelou isso à Glenda, para mim também foi esse relâmpago, foi sim, nós estamos juntos nesta jornada. So a confirmation again that the call is for the family, it's for the married couple, it's not for the individual. Yeah. E confirmação que quando o chamado é para a família, o chamado é para um casal, Deus chama o casal sempre junto.
Absolutely, man. He would never split you. Why would he want to do that? Absolutamente, ele nunca os vai separar, isso é absurdo, nunca ia fazer isso. So between Glenda's lightning bolt and your following lightning bolt, how many years passed before you actually planted a church? Então, entre o relâmpago da Glenda e o teu relâmpago, quanto tempo depois é que demorou até plantarem uma igreja? 18 months. Wow. 18 meses. Only? Só. Yeah, I think God, you know, he does a lot of homework. He does a lot of groundwork in local church through you, and confirms through prophetic words and this and that and people and scriptures and that. But when he starts moving, he moves quick, eh? Ok, Deus faz trabalho de casa muito importante. E o tempo que tu estás numa igreja local, Ele está a fazer algo, Ele já está a trabalhar nas tuas fundações, Ele já está a fazer algo lá dentro. E demora esse tempo a preparar-te, mas Ele já está a trabalhar. Portanto, quando esse relâmpago vem e tu sabes, Ele faz rapidamente. So, sorry, carry on. So the disciples, I mean, there they were fishing in boats, and Jesus says, "Come follow me." Are you kidding me, man? I'm fixing nets, man. All of a sudden, baba, gone, baby. Olha os discípulos estão ali a consertar as redes e Jesus vem e diz assim, vamos embora. E ele diz, o quê? Estás a brincar comigo, pai? Estou aqui a fazer as redes. E ele diz, não, deixa tudo, vem comigo, vamos embora. Yeah. So that I'm interested in the process. So you were on eldership in your church when you went to plant. But what was the time frame between Glenda being saved in 85, Kieran in 87, and planting the church? Ok, então vocês estavam na igreja local, tiveram um relâmpago, a Glenda aceitou Jesus em 85, o Kieran em 87, portanto, desde esse momento até plantar a igreja, quanto tempo? 10 years. 10 anos. Okay, 10 years. So you had 10 years, it's safe to say you had 10 years of input and preparation. God had you in school and prepared you 10 years for that. So it wasn't overnight, it took time. Então é seguro eu dizer que durante o momento que aceitaste Jesus até fazeres algo, demorou 10 anos. Não foi, eu estou segura em dizer que não foi assim durante a noite que aconteceu, mas que Deus foi-te preparando, trazendo palavras proféticas, como o Kieran disse há bocado, durante os 10 anos. Yeah, because I was a wild guy, man. I was a wild Irishman, man. You were. God still had to do stuff with me. Elders needed to speak into my life. Stuff needed to be corrected. I needed to be disciplined in certain areas. I needed to be taught. I needed to know what humility was about. And I was proud. I was a proud man. And you need these people. 10 years in church, local church. Durou 10 anos, porquê? Porque eu era um rebelde, eu era mesmo um rebelde e nós ficamos admirados. Cheio de tu orgulho. eras rebelde, uma pessoa cheia de orgulho, portanto eu tive que ter pastores à minha volta, eu tive que ter líderes à minha volta que me corrigiram, que me disciplinaram, que me ajudaram, que me encorajaram. Eu precisei de 10 anos para me pôr em linha, porque eu era um rebelde, eu era verde e eu precisava que alguém realmente me corrigisse, me disciplinasse, falasse à minha vida e tivesse essa autorização para falar na minha vida, para me preparar. Um irlandês bravo. Um irlandês bravo. A wild Irishman. We would have gone and planted a church and it would have lasted 1 week. Se nós tivéssemos ido logo e plantar a igreja, essa igreja só ia durar uma semana. Wow. And even then, once you had heard the call, responded to the call, 10 years passed, you planted the church, was that your call fulfilled? Or was there a time of, you just never stopped growing? E então, desde esse momento, depois de plantaste a igreja, tu sentiste, ok, chegamos, agora já plantamos a igreja, estamos aqui. Ou tu pensas que nunca paramos de crescer? No, you still keep growing and God leads us higher and higher and deeper with Him, and we need more faith. He puts little things that we have to go through that we know it's only Him or nothing else, so that growth just gets deeper and deeper. Não, o crescimento continua a ser e o crescimento fica mais e mais alto, mais e mais profundo e Deus continua a trabalhar contigo. Precisas de mais e mais fé
e Deus continua a trabalhar contigo e isso nunca para, isso continua a ser mais profundo, mais largo, mais alto. And coming on to the NCMI team and hanging around with guys that have got bigger visions, greater anointings, doing stuff, that stuff is so critical to have people around you, local church, peers. Outra coisa que é crítica e fundamental é realmente, nós depois fomos convidados para ser parte da equipa apostólica do NCMI e de estar rodeado também de pessoas que sonham mais alto, pessoas que têm sonhos grandes, a igreja local, isso é super importante, estás rodeado de pessoas que te encorajam e que têm sonhos grandes também. I think that's so fundamental that to realize that we can't do this on our own. Our call is not something in isolation. We're part of the bigger plan, we're part of the bigger picture, and we have to always remember that. E eu acho que isso é super importante, saber que Deus não trabalha connosco sozinhos, nós não podemos trabalhar sozinhos, nós temos que trabalhar em equipe, nós temos a trabalhar sem ser isolados, mas com pessoas à nossa volta. And even at the age of 64, I'm still messing it up, and I've still got to say sorry, and I've still got to apologize, and I still have tears, and but God loves it and loves me, and He's doing some incredible stuff with us. So Até agora, na idade de 64 anos, eu ainda tenho que ser disciplinada às vezes. As pessoas às vezes ainda têm que chamar a atenção, às vezes ainda têm que corrigir, ainda há muitas lágrimas às vezes. Mas isso é parte do processo. Eu tenho de pedir desculpa muitas vezes. Tu também. You need to say sorry often. Me too. We're just human, but when we're human submitted to God's call and God's plan for our lives, then He can do stuff through us. It's that word humility. Nós somos humanos e quando erramos, nós temos que estar abertos para ser corrigidos, e é essa palavra, humildade. So what advice would you give to people who are starting out on the journey, maybe been saved a few years? God has put a finger on something in their lives and they're squirming and wriggling because they're not comfortable with it. Então, qual é o conselho que tu darias a alguém que está no início e que está a sentir que Deus tem o dedo ali a dizer e eles não se estão a sentir confortáveis, estão a dizer, não sei o que isto é para mim. Qual é o conselho que vocês dão? I would definitely keep asking Him to give clarity, to speak clearly, give me words, which He used to do and still does. Eu dizia primeiro, pedir a Deus para me dar claridade, para me dar palavras, para me dizer exatamente, dar-me claridade. And then also to find someone that can speak into my life, to mentor me, to, as we've been saying all along, we can't do it on our own. It's in a community. Get leaders around you. E depois encontrar alguém que eu possa confiar, que pode falar à minha vida, que me possa ajudar dentro da comunidade, pessoas que são seguras dentro da comunidade de liderança e então rodear-me dessas pessoas. And for me, you've got to just be totally involved in the local church and get people to speak into your life. E para mim também estar rodeado e totalmente envolvido na igreja local, a deixar pessoas falar à tua vida, encorajar-te. And also just for leaders, if you're elder and you're leading in the local church, I think it's important for those guys. There's a little quote out of the Little Prince, the book. And it's, Can I just translate? Então, e também, se tu estás a liderar, já estás na equipa pastoral, também ouvir a equipa à tua volta, há uma frase que está no Pequeno Príncipe, no livro. And it says, if you want to get people to build a ship, don't drum them up to work and gather wood and chop this and allocate positions. Okay. E então, o que o livro diz, o Pequeno Príncipe diz, se tu quiseres alguém para construir um navio, não começa a buscar pessoas para ir buscar a madeira, para buscar isto e buscar os materiais. Instead, teach them how to yearn or dream about this vast ocean
that's ahead of them. And Isso, yeah. em vez disso, ensina-os a sonhar com o mar que está lá fora, com as aventuras do mar, So that they can explore the impossible, discover the unimaginable, and then they will want to go and build a ship. para eles poderem explorar aquilo que eles nem imaginam, para poder experimentar a aventura lá fora. Depois, eles vão querer construir esse navio e ir buscar essa madeira e esses materiais. So we've got a dream. We've got a dream of what God can do with us and explore us way beyond what we think. Então nós temos que sonhar e explorar aquilo que Deus quer fazer connosco, acima de todas as coisas que nós pensamos. Wonderful. Good advice. Bom conselho, obrigada. So looking back, would you say to people, it's not always easy, but it's worth it? Então, olhando para trás, dirias às pessoas que estão a ouvir que não é sempre fácil, mas que vale a pena? It has never been all easy, but we have seen God's faithfulness in amazing ways. Nunca foi assim tão fácil, mas nós temos sempre visto a fidelidade de Deus em maneiras incríveis. And both our children still love Him passionately and serve Him, despite the many sacrifices they had to make, as we did as a family. E os nossos filhos ainda o servem, ainda o amam, mesmo debaixo de grandes sacrifícios que eles tiveram que fazer ao longo dos anos. Sorry, Glenda. I have no regrets. I would definitely do it again. Yes, another church. E não estou nada arrependida e faria novamente. E o Kieran diz, yes, outra igreja. And I remember on Church Planters with Chris Venant, he says, well, guys, when you go out to plant your churches, he says, you may never earn like kings, but you will live like kings. E então eu lembro-me das palavras de Chris Venant, quando eu fiz o curso de plantar igrejas, o Chris Venant disse-nos algo e disse, nunca vais ter um ordenado como rei, mas vais viver como um rei. So God's got you, and He's the God of Jacob. He wrestles for you. If you can wrestle with that scabenga, that deceiver, and still bless him, he's going to bless you, man. He is going to bless you way above what you could ever dream of. Yeah, he will never let you go. He loves blessing you. Deus nunca te vai deixar. Ele é fiel. Ele agarra-te e não te larga. Ele vai cuidar de ti. Se Jacó conseguiu lutar com aquele, how disse, contra Deus. Não, escabenga. Malandro. Aquele malandro. Malandro, o que é que ele vai fazer contigo? Ele é fiel e depois ainda por cima vai-te abençoar. Ele nunca vai largar. Ele nunca te vai largar. Portanto, Deus é fiel. Yeah. Wow. That's wonderful. Thank you so much, guys. It's been a real privilege. Obrigada, tem sido privilégio. We've got to get you over here. Nós temos que man. And God's going to do it. I'm telling you, we've got such a love for that place and that church, man, and those people. And Lino and the boys, and seeing what's happening in Lisbon. No. Unbelievable journey. And for you two, wow. Man. E nós temos que fazer com que vocês venham cá. E é uma maravilha ver o que o Lino está a fazer e o resto de vocês, os rapazes todos, e o que está a acontecer em Lisboa, e para nós os dois, que bom. Yeah. We love you guys. We love you guys. Well done and keep on. Yeah, will do, man. Big love to La Ponte. Muito amor para a Ponte. Okay. Love Bye, you guys. guys. Love you guys. Thanks. Bye. Mwah, mwah, mwah. Mwah.